está bem? Amém. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui conhecendo esse povo lindo que vai morar no céu. O Alex falou muito bem de vocês. Ele falou muito bem que é um povo muito lindo e receptivo. E estou muito feliz de estar aqui, viu? Vocês têm excelentes pastores pastoreando seu coração de vocês. O bispo, o apóstolo. A gente ali conhece ele, mesmo que longe, a gente tem conversado e a gente tem um carinho muito grande por ele. Vocês estão em boas mãos. Amém? Abra sua Bíblia em Abacuque. Aleluia. Deus colocou essa palavra no meu coração. O tema dela, o título dela é Quando a Dúvida se Transforma em Fé. Amém? Abra aí em Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Se seu irmão aí do lado estiver sem Bíblia, dá uma carona para ele. Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Conseguiu? Todo mundo achou? Então vamos ler. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Eu gritarei violência e não salvarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvará? Amém? Pode se assentar. Você já fez alguma dessas perguntas? Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar sem ter uma resposta? Até quando, Senhor, eu vou viver assim? O Senhor não está me vendo? Você já fez essa pergunta? Por que Deus não está agindo? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus está em silêncio? Esse foi o questionamento de Abacuque. Ele se colocou diante do Senhor, diante de Deus e ele gritou: você não vai nos salvar? Até quando eu vou clamar e parece que o Senhor não vai me escutar? Veja, esse também foi o questionamento de Abacuque. E qual era o contexto? Por que Abacuque se viu preocupado, questionando a Deus? Perguntando se Deus não se importava. O contexto aqui era que Nabucodonosor havia derrotado o Egito. E ele estava prestes a atacar Judá. E Jeremias havia anunciado que a Babilônia seria invadida. Que a Babilônia invadiria Judá e destruiria Jerusalém e o templo e enviaria a nação para o exílio. Então Abacuque, vendo a Babilônia vir destruir Judá, ele começa a clamar ao Senhor. O Senhor não está vendo o inimigo avançando? O Senhor não está vendo que o inimigo vai querer nos destruir? O Senhor não está vendo isso? O Senhor não vai fazer nada? O reino norte e sul já havia sido destruído. Então, eles não ouviram os profetas e eles continuaram a fazer o que desagradava ao Senhor. O reino sul e o reino norte, Jeremias havia profetizado para eles se converterem, fazerem o que o Senhor achou, o que era agradável a Deus. Eles não se converteram e a Babilônia invadiu o reino sul e o reino norte. E ele estava vindo para destruir Jerusalém, para destruir o templo e Judá. E Abacuque, vendo isso, começa a clamar ao Senhor. Eles não ouviram o que os profetas estavam falando. E eles foram entregues na mão do inimigo. E iria acontecer a mesma coisa com Judá. Deus estava fazendo o quê? Usando uma nação perversa para corrigir o seu povo que se havia corrompido.
No versículo 6 fala a respeito dessa nação, a qual Deus estava usando. Deus estava usando o inimigo para corrigir o seu povo. No versículo 6 do capítulo 1, fala: porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Então ele começa no 6, no 7, Deus descreve essa nação perversa, que estava vindo contra Judá, que estava vindo ali contra o povo. E Abacuque estava vendo aquilo. Essa nação não tinha misericórdia com ninguém, eles não tinham respeito, eles não tinham respeito com nenhuma autoridade. A única coisa que poderia detê-los era Deus. Não havia exército para deter. Eles não tinha nada que conseguisse na esfera humana capaz de impedir o avanço dos caldeus. Então Abacuque começa a profetizar no final do período do reino de Judá. Ele começa a se questionar por que Deus estava permitindo isso. E quem era Abacuque? Abacuque era contemporâneo de Naum, de Zofonias e de Jeremias, durante o reinado de Josias e de Joaquim. O seu pequeno livro, de só 3 capítulos, o seu pequeno livro indica que ele conhecia bem as Escrituras. Abacuque conhecia as Escrituras e ele tinha uma grande fé em Deus. Em função dos Salmos registrado no capítulo 3, que é escrito por Abacuque, alguns estudiosos acreditam ser possível que ele fosse um sacerdote que dirigia a adoração no templo. O seu nome significa abraçar, ou abraço de luta. E seu livro, ele faz essas duas coisas. Ele se agarrou a Deus, buscando resposta, e ele abraçou o povo, levando-lhe a consoladora verdade de que o inimigo seria julgado por Deus, e o justo viveria pela fé. Então ele se agarra em Deus, ele fez jus ao seu nome, ele se agarra em Deus, buscando resposta, e quando Deus responde, ele leva uma resposta para o povo: olha, vai vir destruição, mas o justo viverá pela fé. E aí, diante desse cenário, diante dessas inquietações de Abacuque, a gente às vezes se pergunta: será que Deus é indiferente ou incoerente conosco? Será que Deus é indiferente com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, com as nossas dúvidas? Será que Deus é incoerente de dizer que Ele é um Deus que traz vida em abundância, mas está vindo a guerra? O conflito de Abacuque o seu conflito com Deus foi entender como um Deus santo podia usar uma nação perversa, como a Babilônia, para disciplinar o povo de Judá. E ele também lutou com o declínio espiritual da nação e se perguntou por que Deus não tomava uma providência. Então Abacuque estava vendo o povo se declinar, Abacuque estava vendo o povo cair no pecado, Abacuque estava vendo o povo praticar iniquidade, e ele estava do outro lado vendo uma nação perversa atacar esse povo. E Abacuque se coloca no meio dos dois ali e pergunta para Deus: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai fazer nada? Eu não sei se você já passou por isso, mas de você ver no seu trabalho ou na sua casa, na sua família, alguém se perdendo, alguém indo de longe a palavra de Deus, se afastando do Senhor, vendo que aquela pessoa vai cair no abismo, e do outro lado você olha para Deus e não vê Deus vindo, e aí você pergunta: Deus, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai socorrer essa pessoa? Olha, está vindo, a luta está vindo, a aflição está vindo, e eu estou vendo que a pessoa está se perdendo, o Senhor não vai salvar? Era assim que Abacuque estava se sentindo no meio de toda aquela situação. A sua esperança era que Deus enviasse a seu povo um reavivamento, ao invés de uma... Então Abacuque, ele queria o quê? Uma esperança. A esperança de Abacuque era que Deus viria, salvaria o povo e trouxesse uma palavra de esperança, de avivamento, de transformação. Então ele tinha esperança nisso, mas ao invés disso,
Ao invés de uma palavra de reavivamento, Deus estava permitindo que os caldeus viessem contra Judá. Mas Deus já havia advertido o seu povo repetidamente, sem que eles dessem ouvidos. Vários profetas já haviam proclamado a palavra de Deus, mas eles foram rejeitados e Deus já havia enviado seca, praga e calamidades naturais. Mas o povo, eles não se arrependeram, eles endureceram o coração ainda mais. Então as dúvidas de Abacuque eram sinceras. As dúvidas de Abacuque não eram uma incredulidade, mas eram dúvidas sinceras. O Senhor está me ouvindo? O Senhor está vendo a situação? Então eu queria fazer uma comparação entre a incredulidade e a dúvida. Que muitas vezes, nós como os cristãos, nós vamos ter, em algum momento da nossa caminhada, vai surgir uma dúvida. Na palavra de Campbell Morgan, diz assim: os homens de fé são sempre os homens que devem confrontar os problemas. Pois quem crê em Deus, às vezes se pergunta, por que Ele permite que certas coisas aconteçam? Então os homens de fé são os homens que devem confrontar os problemas. Sabe quando você vê uma situação, os homens de fé, eles confrontam Deus. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Qual o significado de tudo isso? Os homens de fé, eles confrontam a Deus, assim como Abacuque. Então existe uma diferença entre a dúvida e a incredulidade. Abacuque tinha dúvidas e ele se dirige as suas perguntas a Deus. Talvez ele até discuta com Deus. Ele se torna um questionador, mas ele não abandona a Deus. Ele questiona a Deus, por quê? Mas ele não abandona. Ele não vira as costas para Deus. Agora a incredulidade não, a incredulidade é uma forma de rebelião contra Deus. É uma recusa em aceitar o que Ele diz e o que Ele faz. A incredulidade é uma decisão, enquanto a dúvida nasce de uma mente preocupada e de um coração quebrantado. Eu vim dizer para você, está tudo bem, às vezes você duvidar, não ter respostas ao que Deus está fazendo. O que você não pode deixar entrar no seu coração é a incredulidade, de que Ele não se importa com você. A incredulidade não pode fazer parte da sua vida, de dizer que Deus não vê, ou que Deus me abandonou, ou eu vou sair da igreja porque Deus não faz nada. Esse não foi o comportamento de Abacuque. Abacuque, vendo a situação, e sem ter uma explicação, ele vai diante do Senhor e pergunta, por que, Senhor? Até quando? Ele vai até diante do Senhor e clama, grita, buscando resposta, mas ele não abandona a Deus. Tá tudo bem quando nós não entendemos o trabalhar de Deus, quando nós não conseguimos entender o que Ele está fazendo. Você não precisa permanecer diante dEle. Você só precisa permanecer diante do Senhor e se colocar na torre de vigia e não sair de lá. Diante da inquietação, no capítulo 2, Abacuque se coloca numa torre de vigia. E ele diz lá, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então ele se coloca numa posição de esperar uma resposta do Senhor. Ele se coloca numa posição de esperar, eu vou esperar, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo, e o que eu vou falar quando Ele me responder. Você tem esperado uma resposta do Senhor? Ou você virou as costas para Ele e desistiu? Tá tudo bem quando a gente tem dúvida, mas não fica tudo bem quando a gente vira as costas para Deus. Abacuque tinha dúvidas, e diante da dúvida ele vai para uma torre de vigia. Ele fala, eu vou esperar uma resposta do Senhor. Eu não vou abandonar a Deus. Eu não vou sair da igreja, eu não vou sair da presença de Deus. Pelo contrário, eu vou ficar na presença de Deus e vou esperar a hora que Ele vai querer falar comigo. Eu não sei se você chegou aqui querendo desistir da caminhada, se você chegou aqui querendo abandonar o Senhor,
ou se passou pelo teu pensamento, pelo teu coração, de eu vou desistir dessa vida cristã, eu vou largar tudo, eu vou abandonar o Senhor, eu não vou voltar mais. Deus está te falando, fique na torre de vigia. Fique na posição que o Senhor te chamou para ficar. Fique no corpo de Cristo, porque tem uma resposta de Deus para você. Deus tem resposta para um coração que tem dúvidas, mas Deus não tem resposta para um coração incrédulo e que abandona. O profeta, ele fez a coisa certa. Ele levou os seus questionamentos ao Senhor. No capítulo 1, ele se vê preocupado. Ele ora a Deus, ele busca resposta. No capítulo 2, ele medita sobre os caminhos de Deus. Ele se coloca na torre de vigia e ele espera pelo Senhor. E no capítulo 3, você já deve conhecer esses salmos. Ele se alegra. No capítulo 3, ele adora a Deus e ele se alegra. No capítulo 3, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero falar sobre 3 coisas para a gente fazer quando a dúvida entrar no seu coração. Quando você fizer essas perguntas: será que o Senhor não está me vendo? Até quando eu vou viver dessa maneira? Será que eu vou gritar e o Senhor não vai ouvir? Será que eu vou clamar e não vai ter uma resposta? Então tem 3 direções para que eu e você possa fazer quando vier esses questionamentos, quando vier essas dúvidas. A primeira é: ore. Leve os seus questionamentos para Deus. Que a oração seja a nossa primeira opção e nunca a última ação. Que a oração seja a sua primeira opção e nunca a sua última ação. Você já viu ou você já fez isso? Eu fiz de tudo, agora eu vou orar? A oração não pode ser a nossa última opção. A oração, ela tem que ser a nossa primeira opção. A oração, ela tem que ser a nossa primeira opção. Ela não pode ser a última ação. Então, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, diante de um questionamento, de uma dúvida, a oração tem que ser a sua primeira opção. Diante de qualquer desafio, você tem que falar: eu vou orar. É a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar. E depois Deus vai fazer algo, Deus vai me responder, eu vou direcionar. Eu não sei o que eu vou fazer depois, mas a minha primeira opção, diante de qualquer desafio, diante de qualquer dúvida, é a oração. A quem você procura na hora da dor, da dúvida, da incerteza, quando tudo parece estar confuso? Quem você procura quando está preocupado? Nem sempre o melhor amigo será a pessoa certa para procurar. Deus tem que ser o primeiro em sua vida. Deus tem que ser o primeiro. A oração, falar com Deus, Ele deve ser o primeiro que a gente tem que procurar. Abacuque orou pedindo a Deus que tomasse uma providência quanto à violência, quanto às contendas e à injustiça na terra. Mas Deus pareceu não ouvir. O verbo aqui que fala no capítulo 1, clamar, significa pedir socorro. Abacuque pediu socorro a Deus, mas parecia que Deus não estava ouvindo. Ele diz: eu gritar-te-ei. No original significa clamar com um coração perturbado. Ele foi ficando aflito, perguntando por que Deus estava indiferente. Se como Abacuque, você desanimar com alguma situação, seja na sua casa, no seu trabalho ou até na igreja, separe um tempo para orar. Separe um tempo para falar com Deus. Charles Spurgeon, ele diz: quer gostemos, quer não, a regra no reino é pedir. O que o mundo de hoje mais precisa é de intercessores. Quer gostemos, quer não, a regra no reino é pedir. O que o mundo mais precisa hoje é de intercessores. Sabe, é você ver a situação errada, é você ver a pessoa indo para o abismo e você se colocar diante do Senhor. Até quando? Até quando, Senhor? Está
Tá tudo certo você fazer essa pergunta para Deus. Isso não é incredulidade, isso é um coração aflito com a situação. É diante da pessoa certa. É diante daquele que pode todas as coisas. Então quando você se vê preocupado, não é para permanecer preocupado. Quando você se vê com o coração conturbado com uma situação, não é para você permanecer nessa aflição, mas é para você dobrar o joelho, abrir a sua boca, se colocar diante de Deus e falar: até quando, Senhor? O Senhor está me vendo? O Senhor está aqui? Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, olha para mim. Abacuque era um profeta diferente dos demais, porque os demais eles profetizavam. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Olha, Deus está vindo julgar isso, isso e isso. Mas Abacuque, vendo a destruição, ele vai diante de Deus. Peraí, não, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O Senhor não vai salvar? Ele se coloca como intercessor da nação. Ele estava vendo que a nação estava corrompida. A nação estava em pecado. Mas ele se coloca diante de Deus e fala: não é possível que o Senhor vai acabar com essa nação. Ele se coloca diante do Senhor: até quando eu estou clamando, o Senhor não vai vir com avivamento, o Senhor não vai tirar o povo dessa situação. Deus está à procura de intercessores, para se colocar ali diante dele e perguntar: o Senhor vai fazer alguma coisa? A oração é a porta oculta que fica aberta, mesmo que a cidade esteja sitiada por seus inimigos. A oração é a porta oculta que fica aberta, mesmo que a cidade esteja sitiada pelos seus inimigos. Sabe quando todas as portas parecem estar fechadas? A oração da porta está aberta. A porta da oração está aberta. Sabe quando você vê todos os caminhos fechados, mas o caminho da oração está aberto? Sabe que tudo pode dar errado, mas o caminho da oração sempre estará um caminho livre. O caminho de falar com Deus, ele não é bloqueado. E mesmo que alguém amarre a sua boca, o seu coração vai clamar mais alto. Mesmo que alguém amarre os seus lábios, mesmo que alguém feche os seus dentes, mesmo que alguém amordaça a sua boca, mas o seu coração é capaz de fazer um clamor que nada pode impedir chegar no Senhor. Nada impede. Nem os cantos dos serafins, nem o louvor dos anjos é capaz de impedir Deus ouvir ouvir a oração de um coração quebrantado. Deus, ele ouve corações. A oração é o caminho que te tira da cova do desespero. Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Salmos 4, versículo 3: o Senhor ouvirá quando eu invocar. A música dos anjos e a harmonia dos serafins são incapazes de abafar ou mesmo prejudicar a voz de um clamor humilde. Nada pode impedir de Deus ouvir a nossa oração. Deus não está entretido que não possa nos ouvir. Deus continua ouvindo. Deus, ele continua ouvindo. Muitas vezes somos nós que paramos de orar. Que a oração seja a sua primeira opção e nunca a sua última ação. Que a partir de hoje, diante de qualquer desafio, diante de qualquer dúvida, a primeira coisa que você vai fazer seja orar. Seja falar com o Senhor. Segundo, esteja disponível para a resposta. O profeta viu-se como um vigia nos muros de Jerusalém. Ele olhou, ele estava em Jerusalém e ele falou: eu vou me colocar na torre de vigia. Ou seja, eu vou me colocar aqui diante do Senhor e vou ficar olhando, observando, para ver quando Deus falará comigo. Ele se coloca numa torre de vigia, esperando uma mensagem de Deus para transmitir ao povo. Essa imagem do vigia tem uma lição espiritual.
para nós nos dias de hoje. Como povo de Deus, devemos saber que o perigo se aproxima e é nossa responsabilidade alertar as pessoas. Se não compartilharmos o Evangelho com os pecadores perdidos, então é possível que o sangue fique em nossas mãos. Nós precisamos nos colocar nessa torre de vigia e clamar por aqueles que estão perdidos, clamar por aquele que está na sua casa, aquele que ainda não encontrou a Cristo, aquele que ainda não foi salvo. Deus espera que a gente venha se colocar na torre de vigia para clamar: Senhor, até quando? O Senhor está vendo? Qual é a resposta do Senhor? Orar para que Deus não venha com destruição. Nos colocar na torre de vigia para saber o que Deus irá responder. E aqui eu aprendo, nesse capítulo 2, Deus, Ele não dá explicação, mas Deus, Ele dá uma revelação. Capítulo 2, o versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Deus não dá uma explicação para Abacuque, Deus dá uma revelação. Deus olha para Abacuque e fala: escreve, eu vou te dar uma visão. Escreve a visão. Estar à disposição de Deus não me garante uma explicação, mas uma revelação, uma visão dos fins das coisas. A revelação que Deus deu foi para um tempo futuro. Ainda que a aplicação fosse imediata, ainda que a aplicação imediata fosse o cativeiro da Babilônia, Deus estava falando de algo futuro. Deus estava falando: olha, eu vou pegar esse povo, ele vai ir para a Babilônia, mas eu não vou abandonar vocês. Vai ter restauração. O escritor da epístola de Hebreus, ele interpretou como uma referência também voltada à volta de Jesus. Conduzido pelo Espírito Santo, ele aplicou ao nosso Senhor. Ele fez o escritor de Hebreus, ele fez essa comparação de Abacuque com a volta de Deus. Olha, eles vão ir para a Babilônia, mas eu vou voltar. Eu vou salvar o povo, eu vou retornar o povo de novo para Jerusalém. E a epístola de Hebreus, ela faz essa comparação de que nós estamos aqui, mas que Deus vai vir, vai nos levar novamente para Jerusalém. Que nós estamos aqui, parece que nós estamos no meio da Babilônia. Parece que a gente está nesse lugar de iniquidade. E muita gente fala: até quando, Senhor? E Deus está falando: mas espera, porque eu vou voltar. Eu vou tirar vocês do cativeiro. Hebreus 10:37, ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, tanto para Israel no exílio, quanto para nós, a resposta é: espera, pois ele virá e nos livrará. E será que esse cenário de Abacuque não se parece com os dias de hoje? Se a gente olhar para o nosso cenário, não parece que a gente está morando na Babilônia? As pessoas cada vez mais se prostituindo, se drogando, se afundando, se afastando de Deus, deixando de ser aquilo que Deus designou para você ser, indo por outros caminhos, crianças se perdendo, famílias se perdendo. Esses dias teve uma publicação, saiu uma reportagem de um homem que largou a sua esposa, foi morar em outro lugar porque ele queria se tornar uma criança, uma menina de 6 anos. Será que isso não é reflexo da Babilônia? Será que a gente não está passando por isso? Não está passando por esse mesmo cenário? O pecado reina, cada um faz o que quer, parece que não existe mais respeito. Cada vez mais as pessoas se entregam aos seus desejos, às suas paixões. Muitas vezes a gente vê na igreja, pessoas falam assim: eu vou deixar Deus porque eu não consigo mais abandonar esse desejo. Eu não consigo mais. E é tão fácil a gente entregar o nosso corpo às paixões.
sendo que Deus quer e Ele nos dá força para seguir os seus caminhos. Então muitas vezes as pessoas não empenham forças para buscar o Senhor, para andar conforme a palavra dEle. Não empenham forças para se submeter na palavra do Senhor. E fica mais fácil dizer, eu não consigo, então eu abandono, eu vou embora. Deus hoje está dizendo para você, empenha forças e busque o Senhor, porque Ele tem força, Ele tem poder para te sustentar. Deus não quer que você retroceda, Deus quer que você avance. Deus não quer que você retroceda diante de uma dúvida. Deus não quer que você retroceda diante de algo que você não consiga vencer. Deus quer que você avance. O seu posicionamento tem que ser, Deus, diante disso, eu não consigo sozinho, o Senhor precisa me ajudar. E eu confio no Senhor. Eu não vou retroceder. Eu vou segurar na sua mão e eu vou para frente. Como vai ser eu não sei. Vai ser cambaleando também não sei. Mas eu vou para frente. Não tem espaço mais. Não dá mais tempo para voltar atrás. Para abandonar o Senhor. O cenário, aquele cenário era isso. Deus aqui ele pronuncia os 5 ais. No capítulo 2, Deus ele fala dos ais. Do que estava acontecendo naquela cidade. A ambição egoísta. A ganância. A exploração do povo. Versículo 12 e 14. Embriaguez e violência. Versículo 16, 17. Idolatria. Então, o povo estava mergulhado nisso. E Deus começa a falar, ai daquele que bebe. Ai daquele que edifica a casa com sangue. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos. Deus começa a falar o cenário daquele povo. De como eles estavam. E o que eu faço diante desse cenário? Me auto-observar como está o meu coração e as minhas atitudes. Como eu estou diante do Senhor. Salmos 37, 7 diz, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus, Ele concluiu a resposta, dando-lhe uma certeza. Capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus ele diz, olha, está acontecendo tudo isso, Abacuque, mas eu estou no seu santo templo, eu estou no meu templo, tudo está nas minhas mãos, nada fugiu do controle. A sua visão é limitada, você está na terra, vendo os caldeus irem contra Judá, você está vendo Judá se afundando, mas eu estou no céu, o poder está nas minhas mãos, eu sei o que estou fazendo. Salmos 11, 4 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está sentado no seu trono e Ele tem controle sobre todas as coisas. Terceiro, nós temos que ter fé, confiar na vontade de Deus e viver pela fé. É no centro da vontade de Deus que você vai cantar e se alegrar. É no centro da vontade de Deus que nós vamos começar a adorá-lo. Que nós vamos salmodiar assim, fazer um salmo assim como Abacuque fez. Viver pela fé significa crer na palavra de Deus e lhe obedecer, independentemente de como nos sentimos ou do que vemos, ou de quais possam ser as consequências. Em Hebreus 11, nós vemos mulheres de Deus. Ali fala de homens e mulheres de fé. Homens e mulheres comuns que realizaram coisas extraordinárias, porque confiaram em Deus e fizeram o que Deus lhe mandou fazer. Eles eram homens e mulheres comuns, assim como eu, assim como você. Mas eles confiaram em Deus. Eles se colocaram em fé diante do Senhor. E eles fizeram coisas extraordinárias para Deus. Deus está esperando você se levantar como intercessor. Você se levantar com fé diante dEle. Você se levantar e orar, falar com Ele. Porque Ele quer pegar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias.
Você crê nisso? Que Deus pode te usar grandemente para salvar uma nação, uma cidade? Abacuque encarou o fato de que a nação seria invadida pelo inimigo. Que muitos iriam para o exílio, outros seriam mortos. A terra seria devastada, mas ele confiaria em Deus em qualquer circunstância. No capítulo 3 tem a confissão de fé de Abacuque. No versículo 16, ele diz: ouvindo a resposta do Senhor, ouvindo o meu ventre se comoveu à sua voz. O meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E ele vai para o 17 e diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, Ele fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Independente da situação, ele ora a Deus, ele confronta o Senhor, ele leva os seus questionamentos ao Senhor, ele se coloca na torre de vigia, esperando uma resposta, e Deus dá uma visão. Abacuque, vai vir a destruição, mas eu sou contigo, eu vou te sustentar. Permanece firme na minha presença, porque os que permanecerem firmes na minha presença, eu vou sustentar. E quando acabar o cativeiro, eu vou retornar com vocês. O capítulo 3 tem a confissão de fé de Abacuque. Ele espera com o Senhor, ele espera pacientemente no Senhor, ele se alegra no Senhor e ele confia no Senhor. Abacuque começou o seu livro. Ele estava no fundo do vale, em conflito com Deus. Então ele se levou até a torre de vigia, esperando pela resposta do Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus e ver a sua glória, ele tornou-se como uma corça, saltando confiantemente nos altos montes. Quando ele se coloca ali no centro da vontade de Deus, mesmo diante da situação, ele começa a saltar de alegria, porque ele entende que o Senhor está no trono, que o Senhor está no controle da situação. Sua situação continuava inalterada, mas ele havia mudado. Estava caminhando pela fé e não por aparências. Estava vivendo de promessas e não de explicações. O que levou Abacuque do vale para o alto do monte? As mesmas disciplinas espirituais que também pode nos elevar. A oração, uma visão de Deus e a fé. A oração, uma visão de Deus e a fé. Você pode sair daqui hoje saltando de alegria. Você pode sair daqui hoje saltando, dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor faz os meus pés saltarem como os da corça, o Senhor faz eu andar sobre as alturas. Isso aconteceu com Abacuque. A situação não mudou, mas o que mudou foi o interior de Abacuque. Entende? A situação não mudou. Deus falou: Abacuque, vai vir a guerra. Os caldeus vai entrar. Vai vir a guerra. Mas confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. E o que Abacuque faz? Eu me alegrarei no Senhor. Ainda que Deus não mude o cenário, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, ainda que Deus não mude as circunstâncias ao meu redor, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Você entende? Tudo está caindo em volta, à sua volta, tudo está desmoronando. E as pessoas falam: e aí, você não vai se preocupar? Eu falo: não, eu confio em Deus. Eu estou numa torre de vigia. Eu não sei o que Ele fará, mas eu sei que Ele virá.
Eu não sei qual vai ser a resposta e se vai ter resposta, mas eu sei que Ele vai me dar uma visão. Ele vai abrir os meus olhos para algo, e é por isso que eu me alegrarei nele. As circunstâncias não mudaram, mas o que mudou foi o coração de Abacuque. Ele já não tinha mais questionamento, ele já não tinha mais os porquês. Agora ele diz: eu vou me alegrar. Eu me alegrarei no Senhor. Deus nos criou para as alturas. Deus nos criou para as alturas. Muitas vezes Ele nos permite passar pelos vales. É para que possamos esperar nele, subir com asas como águias. Assim como diz lá em Isaías 40:30. Nas palavras desse comentarista, Campbell Morgan, ele diz assim: nossa alegria é proporcional à nossa confiança. A nossa alegria, ela é proporcional à nossa confiança em Deus. E a nossa confiança em Deus é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais você confia em Deus e mais você se alegra em Deus. Quanto mais você conhecer de Deus, quanto mais você buscar de Deus, mais confiança você vai ter em Deus. E quanto mais confiança você vai ter em Deus, mais alegria você vai encontrar em Deus. Talvez você tenha dito ou tenha passado por momentos tristes, momentos de choro, mas não é aquele choro de chorar diante do Senhor, mas é um choro de angústia, um choro de dor, um choro de desespero. É porque você precisa buscar um pouquinho mais do Senhor. Você precisa conhecer um pouquinho mais dEle. Você precisa buscar um pouquinho mais dEle. Porque quanto mais você conhecer de Deus, mais confiança você vai ter nele. E quanto mais você confiar nele, mais você vai se alegrar. Mais alegria virá. Mais a paz de Deus vai entrar no seu íntimo, no seu coração. Abacuque, ele nos ensina a encarar as nossas dúvidas e conflitos com honestidade. Levá-los humildemente ao Senhor e esperar que a sua palavra nos ensine. E depois então adorá-lo a respeito do que sentimos e vemos. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, mas Ele pode nos transformar para enfrentarmos as mesmas situações. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, mas Ele vai nos transformar. Ele vai te transformar para que você entenda, para que você enfrente essa situação. Talvez a vontade de Deus não é nem mudar a situação, a vontade de Deus é mudar você. A partir do momento que Deus ter o seu coração e mudar e transformar o seu coração, automaticamente as circunstâncias começam a se transformar por elas mesmas. Você crê nisso? Fique de pé. Nós vamos orar.